Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Gebura, a quinta Sefira. Título: Gebura, força, severidade. Hebraico: Gimel, Bet, Val, reis, e. Imagem mágica: um guerreiro poderoso em sua carruagem. Situação na árvore, no centro do pilar da severidade. Texto yetsirático: o quinto caminho é chamado de inteligência radical porque se assemelha à unidade, unindo-se à bina, entendimento, que emana das profundezas primordiais de Chokma, sabedoria. Títulos dados a Gebura: Din, justiça. Pashat, medo. Nome de Deus: Elohim Gibor. Arcanjo: Camael. Host of Angels: serafins, serpentes de fogo. Chakra mundano: Madin, Marte. Experiência espiritual: visão do poder. Virtude: energia. Coragem. Vício: crueldade. Destruição. Correspondência no microcosmo: o braço direito. Símbolos: o pentágono. A rosa Tudor de 5 pétalas. A espada. A espora. O flagelo. A corrente. Cartas de tarô: os 4 cincos. 5 de paus: conflito. 5 de copas: perda no prazer. 5 de espadas: derrota. 5 de ouros: problemas terrestres. Cor em Atzilut: laranja. Bria: vermelho escarlate. Itzira: escarlate brilhante. Assia: vermelho, salpicado de preto. Uma das coisas menos compreendidas na filosofia cristã é o problema do mal, e uma das coisas menos adequadamente tratadas na ética cristã é o problema da força, ou severidade, em contraste com a misericórdia e a brandura. Consequentemente, Gebura, a quinta Sefira, que tem como títulos adicionais Din, justiça, e Pashat, medo, é uma das menos compreendidas de todas as Sefirot, portanto, uma das mais importantes. Se a doutrina cabalística não estabelecesse explicitamente que todas as 10 Sefirot são sagradas, muitos estariam inclinados a considerar Gebura como o aspecto maligno da árvore da vida. De fato, o planeta Marte, cuja esfera é o chakra mundano de Gebura, é chamado na astrologia de infortúnio. Aqueles, no entanto, que são instruídos além do belo bonito bruto de uma filosofia de realização de desejos sabem que Gebura não é de forma alguma o inimigo ou o adversário descrito nas escrituras, mas o rei em sua carruagem indo para a guerra cujo forte braço direito protege seu povo com a espada da retidão e garante que a justiça seja feita. Shezit, o rei em seu trono, o pai de seu povo em tempos de paz, pode ganhar nosso amor, mas é Gebura, o rei em sua carruagem indo para a guerra, que comanda nosso respeito. Justiça suficiente não foi feita ao papel desempenhado pelo sentimento de respeito na emoção do amor. Temos um tipo de amor pela pessoa que pode colocar o temor de Deus em nós, caso surja a ocasião, que é de uma qualidade bem diferente, é muito mais firme e permanente, curiosamente, muito mais emocionalmente satisfatório do que o amor com o qual nenhum toque de admiração é misturado. É Gebura que fornece o elemento de admiração, do temor do Senhor que é o começo da sabedoria e de um respeito geral saudável que nos ajuda a manter o caminho reto e estreito e evoca nossa melhor natureza, porque sabemos que nossos pecados nos encontrarão. Este é um fator ao qual a ética cristã, como popularmente entendida, não dá peso suficiente, e porque o tom geral da ética cristã à sociedade é tendenciosa contra a sagrada quinta Sefira, será necessário considerar seu lugar em relação à árvore e o papel que ela desempenha na vida espiritual e social em detalhes consideráveis, pois ela é mal compreendida, e essa ausência de compreensão do fator Gebura é a causa de muitas de nossas dificuldades na vida moderna. 4. Gebura ocupa a posição central no pilar da severidade, portanto, representa o aspecto catabólico ou destruidor da força. O catabolismo, seja lembrado, é aquele aspecto do metabolismo, ou do processo vital,
que é combinado com a liberação de força na atividade. Foi dito que o bem é aquilo que é construtivo, que constrói, e o mal é aquilo que é destrutivo, que destrói. Quão falsa é essa filosofia, vemos quando tentamos classificar, de acordo com esse princípio, um câncer e um desinfetante. No ensino mais profundo e filosófico dos mistérios, reconhecemos que o bem e o mal não são coisas em si, mas condições. O mal é simplesmente força deslocada no tempo, se estiver desatualizada ou tão à frente de seu dia a ponto de ser impraticável. Deslocada no espaço, se aparecer no lugar errado, como o carvão queimando no tapete da lareira ou a água do banho atravessando o teto da sala de estar. Desproporcionalmente deslocado, se um excesso de amor nos torna tolos e sentimentais, ou uma falta de amor nos torna cruéis e destrutivos. É em coisas como essas que o mal reside, não em um diabo pessoal que age como adversário. 5. Gebura, o destruidor, o senhor do medo e da severidade, é, portanto, tão necessário para o equilíbrio da árvore quanto Shezed, o senhor do amor, e Netzash, a senhora da beleza. Gebura é o cirurgião celestial, ele é o cavaleiro de armadura brilhante, o matador de dragões, belo como um noivo em sua força para a donzela em perigo, embora, sem dúvida, o dragão pudesse ter preferido um pouco mais de amor. 6. As iniciações dos infortúnios, Saturno, Marte o enganoso e Exódo lunar, são tão necessárias para a evolução e desenvolvimento equilibrado da alma quanto os mistérios da crucificação atribuídos a Tifaret. É a unilateralidade do cristianismo que é sua ruína, e é responsável por tanta coisa que é doentia e patológica tanto em nossa vida nacional quanto em nossa vida privada. Mas, igualmente, não devemos esquecer que o cristianismo é um corretivo para um mundo pagão que estava doente até a morte com suas próprias toxinas. Precisamos do que o cristianismo tem a dar, mas também, 158 infelizmente, não podemos fazer sem aquilo que lhe falta. Vamos agora considerar a influência adstringente e corretiva de Gebura. 7. A energia dinâmica é tão necessária para o bem-estar da sociedade quanto a mansidão, a caridade e a paciência. Nunca devemos esquecer que a dieta eliminatória, que restaurará a saúde na doença, produzirá doença na saúde. Nunca devemos exaltar as qualidades que são necessárias para compensar um excesso de força em fins em si mesmos e meios de salvação. Caridade demais é obra de um tolo, paciência demais é a marca registrada de um covarde. O que precisamos é de um equilíbrio justo e sábio que promova saúde, felicidade e sanidade em todos os aspectos, e a franca percepção de que sacrifícios são necessários para obtê-lo. Você não pode comer seu bolo e tê-lo na esfera espiritual melhor do que em qualquer outro lugar. 8. Gebura é o sacerdote sacrificial dos mistérios. Agora, sacrifício não significa abrir mão de algo que é caro a você porque um Deus ciumento não tolerará interesses rivais em seus devotos e fica lisonjeado com sua dor. Significa a escolha deliberada e aberta de um bem maior em preferência a um bem menor, e o atleta prefere a fadiga do exercício à facilidade da preguiça que o coloca fora de forma. O carvão queimado em uma fornalha é sacrificado ao Deus da energia a vapor. O sacrifício é realmente a transmutação da força, a energia latente no carvão oferecido no altar sacrificial da fornalha é transmutada na energia dinâmica do vapor por meio da maquinaria apropriada. 9. A maquinaria psicológica e cósmica disponível em conexão com cada ato de sacrifício que a converte em energia espiritual. E essa energia espiritual pode ser aplicada a outros mecanismos e reaparecer nos planos da forma como um tipo de força inteiramente diferente daquela como começou. 10. Por exemplo, um homem pode sacrificar suas emoções à sua carreira, ou uma mulher pode sacrificar sua carreira às suas emoções. Se o corte for limpo e não houver queixas, uma imensa quantidade de energia psíquica é liberada para uso no canal escolhido. Mas se o desejo menor for meramente inibido e negado à expressão e não realmente colocado sobre o altar do sacrifício como uma oferta deliberada de livre-arbítrio, a infeliz vítima fez o pior dos dois mundos. É aqui que precisamos que Gebura venha como sacerdote que tira o sacrifício de nossas mãos, mesmo que seja nosso primogênito,
e oferece a Deus com o golpe rápido, limpo e misericordioso. Pois Jebura em 159 microcosmo, que é a alma do homem, é a coragem e a resolução que nos liberta da mácula da autopiedade. 11. Quão desesperadamente precisamos das virtudes espartanas de Jebura nesta era de sentimentalismo e neuroses. Quantos colapsos seriam evitados se este cirurgião celestial tivesse permissão para fazer o corte limpo que tem uma chance de curar, e assim evitar o compromisso mortal e a irresolução que é como uma ferida aberta e que tantas vezes fica séptica. 12. E novamente, se não houvesse uma mão forte a serviço do bem no mundo, o mal se multiplicaria. Embora não seja bom apagar o pavio fumegante quando o pavio está se esforçando, é igualmente mal tolerar a combustão lenta quando o que ele realmente quer é o uso do atiçador. Há um lugar onde a paciência se torna fraqueza e desperdiça o tempo de homens melhores, e quando a misericórdia se torna loucura e expõe os inocentes ao perigo. A política de não resistência ao mal só pode ser perseguida satisfatoriamente em uma sociedade bem policiada, ela nunca foi tentada com sucesso em condições de fronteira. Pois a natureza, vermelha em dentes e garras, veste a cor de Jebura, enquanto a civilização compensatória é de Chesed, misericórdia, que modifica a força irrestrita e a destrutividade mútua de tudo que está na fase Jebura de seu desenvolvimento. Mas, igualmente, devemos lembrar que a civilização repousa sobre a natureza como um edifício repousa sobre suas fundações, onde está oculto o saneamento tão necessário à saúde. 13. Sempre que houver algo que tenha sobrevivido à sua utilidade, Jebura deve empunhar a faca de poda, onde quer que haja egoísmo, ele deve se encontrar empalado na ponta da lança de Jebura, onde quer que haja violência contra os fracos, ou o uso implacável da força, é a espada de Jebura, não o orbe de Chesed, que é o neutralizador mais eficaz. Onde quer que haja preguiça e desonestidade, o flagelo sagrado de Jebura é necessário, e onde há uma remoção dos marcos estabelecidos para a proteção do nosso próximo, é a corrente de Jebura que deve restringir. 14. Essas coisas são tão necessárias para a saúde da sociedade e do indivíduo quanto o amor fraternal, e muito mais raras, usadas medicinalmente e não vingativamente, em nossa era sentimental. Alguém tem que gritar pare para o agressor e siga em frente para aqueles que estão bloqueando o caminho, e 160 que alguém está atuando como sacerdote na esfera da sagrada quinta Sefira. 15. Se observarmos a vida, veremos que o ritmo, não a estabilidade, é seu princípio vital. Tal estabilidade que a existência manifesta alcança é a estabilidade de um homem em uma bicicleta, equilibrado entre dois puxões opostos, ele pode cair para a direita, ou pode cair para a esquerda, e ele mantém seu equilíbrio por meio de seu momentum. 16. Na vida dos indivíduos, no desenvolvimento de qualquer transação, no tom de qualquer mente de grupo disciplinada ou altamente organizada, vemos a constante alternância das influências Jebura e Jedula em um balanço rítmico de um lado para o outro. Qualquer um que seja responsável pela disciplina de um grupo organizado conhece a necessidade constante de apertar e afrouxar as rédeas, de estimular e estabilizar. Há uma sensação de necessidade de pagar a linha conforme o grupo avança com um impulso de interesse e entusiasmo, seguido pela necessidade de assumir a folga conforme o impulso se esgota. Se a folga não for assumida com firmeza, o grupo se enreda nos laços e se torna insubordinado. O sábio manipulador de humanos sabe quando a reação se esgotou, e chegou o momento de estalar o chicote de Jebura sobre a equipe e fazê-la pular para o colarinho novamente conforme um novo impulso dinâmico surge, mas ele também sabe que não deve instalá-lo muito cedo. Enquanto a equipe está tendo um respiro, ou uma das unidades menos estáveis ganhará uma perna sobre os trilhos. 17. Especialmente vemos os ritmos alternados de Jebura e Jedula na vida nacional. Arrisco-me a profetizar que a nação está saindo de uma fase Jedula e entrando em uma Jebura. Em todos os lugares vemos uma misericórdia que foi sobrecarregada pelas imperfeições da natureza humana, sendo revogada em favor de uma severidade que restaurará o equilíbrio da justiça imparcial e impedirá que o mal se multiplique. O trabalho policial está sendo reorganizado, os juízes estão dando sentenças mais duras, a reforma penal teve um retrocesso, o humanitário não tem mais a última palavra.
A alma grupo da raça está entrando em uma fase Gebura, e perdeu a paciência com suas unidades abaixo do padrão. 18. Para o próximo ciclo, a tendência será empurrar os inaptos para o descarte e se concentrar em levar os aptos ao seu melhor desenvolvimento. Gebura será o parceiro sênior, e quaisquer mitigações de severidade que Gedula propõe que terá que passar pelo escrutínio da justiça imparcial. Esta é uma reforma muito necessária, pois em direção ao fim de uma fase, extremos tendem a se desenvolver, e o humanitarismo de Gedula foi abusado e tornado ridículo, e seu refinamento se tornou meticuloso e perdeu o contato com as realidades. 19. Quando uma nova fase chega em uma escala de mente de grupo, é sobre os menos esclarecidos, os mais voltados para a multidão que sua influência é mais forte, os cultos sempre tendem a se afastar dos extremos. Vemos isso claramente indicado na linha tomada pelos vários tipos de jornalismo. O jornalismo popular clama pelo uso livre do gato como punição por crime, pelo repúdio de dívidas e acordos internacionais, por, de fato, um golpe geral com a espada de Gebura. Há em todos os lados uma tendência crescente de não tolerar nenhuma bobagem de ninguém, uma tendência que torna as negociações extremamente difíceis de prosseguir, pois Gebura está no seu pior como negociador, sua única contribuição para a discussão sendo a do soldado grego que pegou sua espada e cortou o nó. 20. Agora, o iniciado, sabendo que uma fase sucede a outra em alternância rítmica, não leva nenhuma fase muito a sério, nem pensa que é o fim do mundo ou o milênio. Ele sabe que seguirá seu curso sendo, a princípio, um corretivo valioso e necessário, e no final correndo para os extremos, mas desde que haja visão suficiente entre os Illuminati de uma raça, o povo não perecerá, pois o próprio fato de extremos serem alcançados indica o fim do balanço, e o pêndulo normalmente reverterá seu movimento e começará a voltar para o centro da estabilidade. É somente quando a visão é completamente perdida para um povo que o pêndulo é autorizado a voar de seu gancho para a autodestruição. Roma fez isso, Cartago fez isso, mais recentemente a Rússia fez isso. Mas mesmo quando a organização social se desintegra e o pêndulo se afasta para o espaço, o princípio do ritmo é inerente a toda existência manifesta, e se restabelece assim que qualquer tipo de organização começa a surgir dos destroços. 21. A grande fraqueza do cristianismo reside no fato de que ele ignora o ritmo. Ele equilibra Deus com o diabo em vez de Vishnu com Shiva. Seus dualismos são antagônicos em vez de equilibradores, e, portanto, nunca podem resultar no terço funcional em que o poder está em equilíbrio. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e não evolui com uma criação em evolução, mas se entrega a um ato criativo especial e descansa sobre seus louros. Toda a experiência humana, todo o conhecimento humano, é contra a probabilidade de tal conceito ser verdadeiro. 22. O conceito cristão sendo estático, não dinâmico, não vê que porque uma coisa é boa, seu oposto não é necessariamente mal. Não tem senso de proporção porque não tem realização do princípio de equilíbrio no espaço e ritmo no tempo. Consequentemente, para o ideal cristão a parte é muitas vezes maior que o todo. Mansidão, misericórdia, pureza e amor são feitos o ideal do caráter cristão, e como Nietzsche verdadeiramente aponta, essas são virtudes de escravo. Deve haver espaço em nosso ideal para as virtudes do governante e líder, coragem, energia, justiça e integridade. O cristianismo não tem nada a nos dizer sobre as virtudes dinâmicas, consequentemente aqueles que fazem o trabalho do mundo não podem seguir o ideal cristão por causa de suas limitações e inaplicabilidade aos seus problemas. Eles não podem medir o certo e o errado contra nenhum padrão, exceto seu próprio respeito próprio. O resultado é o espetáculo ridículo de uma civilização, comprometida com um ideal unilateral, sendo forçada a manter seus ideais e sua honra em compartimentos separados. 23. Precisamos do realismo de Gebura para equilibrar o idealismo de Gedula tanto quanto precisamos temperar a justiça com a misericórdia. A experiência no tratamento de crianças logo nos ensina que a criança que nunca é controlada é uma criança mimada, que o jovem que não tem o estímulo da competição tende a ser um jovem preguiçoso, pois são apenas os poucos que trabalham pelo trabalho.
E assim é com as nações, o monopólio, sem o estímulo da competição, sempre se mostrou ineficaz, as profissões não competitivas sempre sofrem de obesidade intelectual. 24. Jebura é o elemento dinâmico na vida que atravessa e supera obstáculos. O caráter que carece de aspectos marcianos nunca se adapta à vida. Aqueles que tiveram que depender de um ganha-pão não Jebura sabem que o amor não é uma solução completa para os problemas da vida. Devemos aprender a amar e confiar no guerreiro de armadura com a espada, bem como no amor divino que nos dá o copo de água fria e diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. 25. Quando aprendemos a beijar a vara e percebemos o valor das experiências adstringentes, tomamos a primeira das iniciações de Jebura, e quando aprendemos a perder nossas vidas para encontrá-las, tomamos a segunda. Há um certo tipo de coragem que não teme a dissolução, pois sabe que todos os princípios espirituais são indestrutíveis, enquanto os arquétipos persistirem, tudo pode ser reconstruído. Jebura é destrutiva apenas para o que é temporal, é serva do que é eterno, pois quando pela atividade ácida de Jebura tudo que é impermanente foi comido, as realidades eternas e incorpóreas brilham em toda a sua glória, cada linha revelada. 26. Jebura é o melhor amigo que podemos ter se formos honestos. A sinceridade não precisa temer suas atividades, na verdade, é o maior que podemos ter contra a insinceridade dos outros, pois não há nada que se iguale à influência de Jebura para desmascarar pessoas e pontos de vista. 27. Jebura e Jedula devem trabalhar juntos, nunca um sem o outro. Devemos adorar o Deus das batalhas, bem como o Deus do amor, para que o elemento combativo no universo não rompa sua lealdade ao Deus único, eu sou o que sou. A espada não deve ser amaldiçoada como um instrumento do diabo, mas abençoada e dedicada para que nunca seja desembainhada em uma causa injusta. Não deve ser posta de lado em um pacifismo impraticável, mas colocada a serviço de Deus, para que quando o comando for dado para que a coisa má não seja mais sofrida, o poderoso Camael, arcanjo de Jebura, possa liderar os serafins para a batalha, não em fúria destrutiva, mas temperante e impessoalmente a serviço de Deus para que o mal seja esclarecido e o bem prevaleça. 28. Tanto já foi dito sobre a natureza de Jebura que muito não resta a dizer na análise da atribuição. 29. O texto ietzírático nos diz que o quinto caminho é chamado de inteligência radical porque se assemelha à unidade. Agora, unidade é um dos títulos aplicados a Keter, portanto, podemos dizer que Jebura é semelhante a Keter em um arco inferior. Existem várias Sefirot que são assim referidas no Sefer Yetzirah, e essas referências são muito importantes para chegar a uma compreensão de sua natureza. Chokmah é mencionado como o esplendor da unidade, igualando-o. Disse que Bina tem raízes em Amém, que também é um título de Keter. 30. Jebura é uma Sefira altamente dinâmica, e sua energia transbordando para o mundo da forma e energizando-a tem uma analogia próxima à força transbordante de Keter, que é a base de toda manifestação. 31. Também é dito de Jebura no texto ietzírático que ela se une a Bina, entendimento. Quando lembramos que na astrologia Saturno, o chakra mundano de Bina, e Marte, o chakra mundano de Jebura, são chamados de infortunas maiores e menores, vemos que deve haver mais do que uma conexão superficial entre os dois. 32. Bina é chamada de portadora da morte porque é a doadora da forma força primordial, tornando-a estática. Jebura é chamada de destruidora porque a força ígnea de Marte quebra as formas e as destrói. Assim, vemos que Bina está perpetuamente ligando a força à forma, e Jebura perpetuamente quebrando e destruindo todas as formas com sua energia disruptiva. 33. Mas igualmente devemos ver que é somente quando a influência protetora e preservadora de Chesed está em suspenso que as influências destrutivas de Jebura são capazes de trabalhar nas formas construídas por Bina, pois o caminho das emanações entre Bina e Jebura é via Chesed. Jebura é o corretivo essencial de Bina, sem o qual Bina prenderia toda a criação à rigidez. Bina, por sua vez, como é apontado no texto ietzírático, emana das profundezas primordiais de Chokmah, sabedoria. Assim, vemos que há um aspecto dinâmico até mesmo em Bina. Nenhuma Sefira é totalmente de um tipo de força,
pois cada uma emana de uma cefira do tipo oposto de polaridade a si mesma e, por sua vez, emana uma cefira de polaridade oposta. O que realmente temos no relâmpago são fases sucessivas no desenvolvimento de uma única força, e porque estes emanam, mas não se substituem, eles permanecem como planos de manifestação e tipos de organização. 34. Essas fases e planos de manifestação sucessivos podem ser comparados aos alcances sucessivos de um rio. Começa como um riacho de montanha, no próximo alcance há uma série de corredeiras e cachoeiras, então vêm os prados aquáticos e a placidez, e finalmente a grande hidrovia entre as docas que transportam navios. Os diferentes alcances do rio permanecem constantes, o tipo de água em cada um é constante, límpida e brilhante nos alcances superiores, carregada de aluvião entre os prados aquáticos e suja com sujeira abaixo das docas. Mas ao mesmo tempo a própria água não é constante, pois não estagna em nenhum alcance, pois todos estão em comunicação ininterrupta um com o outro, eles emanam um ao outro, para usar a linguagem da Cabala. Mas a água muda sua natureza à medida que progride porque algo é adicionado a ela pelas experiências que ela sofre em cada alcance, solo aluvial dos prados aquáticos, sujeira da cidade das docas. 35. Então a emanação primordial de Keter se modifica em cada alcance sefirótico do rio cósmico, os alcance, ou esferas sefiróticas, permanecem constantes, as emanações fluem, passando por modificações em cada esfera. 36. Os títulos atribuídos a Gebura de força, justiça, severidade e medo falam por si e indicam os aspectos duais desta sefira. Agora que estamos descendo a árvore para os planos da forma, vemos mais e mais claramente que cada sefira é dupla, e que seu excesso tende à força desequilibrada. 37. A imagem mágica de um poderoso guerreiro em sua carruagem, coroado e armado, indica a natureza dinâmica da força Gebura. O chakra mundano do mar Tigno expressa ainda mais completamente a mesma ideia. 38. A experiência espiritual que é transmitida pela iniciação na esfera de Gebura é a visão do poder. É somente quando um homem recebe isso que ele se torna um Adeptus Major. O manejo correto do poder é um dos maiores testes que podem ser impostos a qualquer ser humano. Até este ponto em seu progresso nos graus, um iniciado aprende as lições de disciplina, controle e estabilidade. Ele adquire, de fato, o que Nietzsche chama de moralidade de escravo, uma disciplina muito necessária para a natureza humana não regenerada, tão orgulhosa de sua própria presunção. Com o grau de Adeptus Major, no entanto, ele deve adquirir as virtudes do super-homem e aprender a exercer o poder em vez de se submeter a ele. Mas mesmo assim, ele não é uma lei para si mesmo, pois ele é o servo do poder que exerce e deve executar seus propósitos, não servir aos seus próprios. Embora não seja mais responsável perante seus semelhantes, ele ainda é responsável perante o Criador do céu e da terra, e será obrigado a prestar contas de sua administração. 39. Grande liberdade é sua, mas também grande esforço. Ele pode falar a palavra de poder que libera o vento, mas deve estar preparado para cavalgar o redemoinho que se segue. Isso é algo que o mágico amador nem sempre percebe. 40. A energia e a coragem que são as virtudes de Marte, e a crueldade e destruição que são seus vícios quando essas qualidades correm para o excesso, não exigem comentários, pois são autoexplicativas. 41. Os símbolos atribuídos a Marte Gebura precisam de alguma elucidação, no entanto, pois seu significado não é em todos os casos aparente à primeira vista. 42. Figuras com um número variável de lados são atribuídas aos diferentes planetas, e na magia cerimonial ou talismânica são usadas como contorno de qualquer forma associada a uma força planetária. A Saturno, o planeta mais antigo, o primeiro a se desenvolver no tempo evolutivo, é atribuída a figura bidimensional mais simples, o triângulo. A estabilidade equilibrada de Shezed obtém a figura de 4 lados, o quadrado, e a terceira sefira planetária, Marte, é atribuída a figura de 5 lados, e 5 é visto no sistema cabalístico como o número de Marte. Consequentemente, o pentágono, a figura de 5 lados, é o símbolo de Marte, e qualquer altar a Marte deve ser pentagonal ou de 5 lados, da mesma forma qualquer talismã.
A rosa Tudor de 5 pétalas, que é outro símbolo de Marte, requer mais explicação, mas quando nos lembramos da associação íntima entre Marte e Vênus na mitologia, e que a rosa é a flor de Vênus, obtemos uma pista para o significado do simbolismo. As linhas de força, cruzando na árvore, vão de Jebur a Marte para anexar Vênus através de Tiferet, o lugar do Redentor, o centro de equilíbrio, da mesma forma que Chesed e Od se conectam, como é claramente indicado no texto Yetzirático, que diz de Od que ele tem sua raiz nos lugares ocultos de Gedula, a quarta Sefira. 43. Percebendo, então, a relação íntima entre os pares diagonais que formam os 4 cantos do quadrado central da árvore, entendemos a relação vinculada indicada pela forma da rosa com suas 5 pétalas. 44. A espada, a lança, o flagelo e a corrente são todas armas tão características de Marte que nenhum comentário é necessário. 45. Os 4 cincos do baralho de tarô são todas cartas malignas, cada uma de acordo com seu tipo. Na verdade, o naipe de 5 espadas, que está sob a presidência de Marte, representa a contenciosa, pois seus melhores aspectos são descanso de conflito e sucesso após luta. E onde uma carta da espada é associada a uma sefira cujo chakra mundano é uma das infortúnias astrológicas, o resultado é desastroso, e encontramos os senhores da derrota e da ruína neste naipe. 46. Nossa habilidade de tomar a iniciação de Jebura depende de nossa habilidade de lidar com as forças marcianas, e isso é determinado pelo grau de autodisciplina e estabilidade que alcançamos em nossas próprias naturezas. 47. Jebura é a mais dinâmica e vigorosa de todas as Sefirot, mas também é a mais altamente disciplinada. De fato, a disciplina militar, presidida pelo deus da guerra, é um sinônimo para o tipo mais severo de controle que pode ser imposto aos seres humanos. A disciplina de Jebura deve ser exatamente igual à sua energia, em outras palavras, os freios de um carro devem ter uma relação com sua potência para que ele esteja seguro na estrada. É essa tremenda disciplina de Jebura que é um dos pontos de teste dos mistérios. Falamos de uma disciplina de ferro, e o ferro é o metal de Marte. 48. O iniciado de Jebura é uma pessoa muito dinâmica e vigorosa, mas também é uma pessoa muito controlada. Suas virtudes características são um temperamento equilibrado e paciência sob provocação. É bem conhecido no campo esportivo, que é o aspecto lúdico do deus da guerra, que uma perda de temperamento denuncia o jogo. Todo boxeador sabe que se ele ficar bravo e começar a lutar em vez de boxear, as probabilidades estão contra ele. O iniciado de Marte é essencialmente o guerreiro feliz, o iniciado que passou pelo grau de Tiferet e ganhou equilíbrio. 49. Ele luta sem malícia, ele poupa os fracos e feridos, ele não se propõe a destruir a lei, mas a garantir que ela seja devidamente cumprida. Ele é o corretor do equilíbrio e, como tal, é sempre o defensor dos fracos e oprimidos. Ele nunca é um deus que é encontrado do lado dos grandes exércitos, embora ele diga, com o perverso eu me mostrarei perverso. Ele pega aquele gigante de 2 cabeças dos Clifot, Talmiel, as forças duais em contenção, bate suas cabeças e diz, uma praga em ambas as suas casas. Mantenha a paz de Deus ou será pior para você. 50. Quando uma alma está naquele estágio de desenvolvimento em que a única maneira de aprender é pela experiência, Jebura vê que ela não ficará desapontada quando ele sai procurando por problemas. Jebura é o grande iniciador dos de cabeça inchada.